Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa segunda unidade. Vamos falar um pouquinho sobre números complexos, tá? E a unidade imaginária. Então, veja só. Antes de falar dos números complexos, a gente vai fazer uma revisão rapidinho, só relembrar, né, quais são os conjuntos numéricos. Então, a gente tem, tá meio apagadinho aqui, mas dá pra gente ver. A gente tem o N, que são os números naturais, tá? Os números naturais são aqueles que a gente usa para contagem, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Então, esse conjunto aqui, tá? Que está dentro desse círculozinho pequeno, é chamado de números naturais. Depois dos naturais, a gente tem os números inteiros, que já entra aqui nesse verdinho. Então, os inteiros englobam os naturais e mais a parte negativa dos números. Inteiros, porque ele não admite valores, digamos, quebrados, né? Decimais, frações não entram, são números inteiros, né? Então, tanto parte positiva, que são os naturais, mais os negativos, representam o conjunto Z, são os números inteiros. Quando eu abro um pouquinho mais esse conjunto, que eu vou para esse terceiro círculo aqui, a gente tem o conjunto Q, que são os números racionais. Aí vão ter todos os naturais são racionais, todos os inteiros são racionais, e mais os números que não fazem parte daqui, né? Que são as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, tá? E ainda colocaria aqui, que aqui o vídeo não trouxe, a imagem não trouxe, as raízes exatas. Porque quando eu tenho uma raiz exata, a raiz de 25, por exemplo, vai dar 5. Então, está dentro desse conjunto todo aqui. E fora deles, né, os números que a gente não tem raiz exata, né, são dízimas não periódicas, raiz de 35, raiz quinta de 7, raiz cúbica de 3. Então, o número π, por exemplo, que a gente sabe, né, que é aproximadamente 3,14, mas ele não é só 3,14, ele continua as casas decimais deles infinitas. Aí a gente chama de conjunto irracional, que é o I. Então, todos esses conjuntos, todos esses números, a gente já trabalhou em algum momento durante a vida escolar de vocês, e todos eles juntos vão formar o conjunto R, que é o conjunto dos números reais, tá? O conjunto R, o conjunto real. Então, todos esses conjuntos numéricos a gente já viu em algum momento da nossa vida de colegial. Então, nosso objetivo com nossas aulas, com essa aula de hoje, é conhecer o que são os números complexos, tá? E a unidade imaginária na resolução de equações do segundo grau com delta negativo. Então, aqui a gente tira o seguinte, quando a gente estava lá no nono ano, lá no segundo ano também, resolvendo equações de segundo grau, né, equações desse tipo, por exemplo, aí esse delta dava um número negativo, não sei se é o caso desse, tá? Eu não fiz essa conta, não. Delta deu um número negativo, a gente parava aqui feliz da vida e dizia, ó, não existe raiz real. Continua não existindo raiz real, porque são todos os números que a gente conhece até então. Mas a gente agora vai estudar um novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos, e a gente vai conseguir resolver equações desse tipo, quando o delta dá um valor negativo, certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse caso, tá? Resolva a equação x ao quadrado mais 9 igual a zero. Essa aqui é uma equação incompleta, ou seja, né, não tem todos os valores dos coeficientes a, b e c. A é 1, b é 0 e c é 9. Só para relembrar, ó, o a é quem está com x ao quadrado, o b é quem está com x e o c é quem está sozinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a é 1, b é 0 e C é 9. Então, nesse caso aqui, a gente diz que essa é uma equação de segundo grau incompleta. Então, a gente não precisa necessariamente fazer por delta e bhaskara. A gente pode ter outros métodos de resolução mais rápido. Então, vejam o seguinte, vou resolver do jeito mais fácil, tá? X ao quadrado mais 9 é igual a zero. Então, vou separar aqui x ao quadrado igual a
menos 9. Aí, o que que acontece? A gente ia ter o seguinte, x é igual a raiz quadrada de menos 9. O que que acontece com essa raiz quadrada de menos 9? Quando a gente chegasse numa situação dessa, a gente escreve, não existe raiz real. Porque considerando o conjunto dos números reais, né, que a gente viu aqui em cima, todo esse universo aqui, de fato não existe raiz. A gente não consegue nenhum número onde eu pego ele, multiplico por ele mesmo e dê menos 9. A gente não consegue esse resultado dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos seguir aqui e ver o que que acontece. Com o conjunto dos números complexos, que é o C, tá? Esse tipo de problema a gente consegue solucionar. Estudos foram desenvolvidos e concluiu-se que raiz de menos 1 pode fazer parte de um conjunto numérico, que é o chamado conjunto dos números complexos, tá? O número raiz de menos 1 foi denominado unidade imaginária. Então, vamos imaginar que tenha uma solução. A partir disso, acabou ficando esse nomezinho aqui, imaginário. Então, criou-se o número I. Esse I é uma unidade imaginária. E a partir dele é que foi determinado, tipo assim, raiz de menos 1 foi chamado de I, uma unidade imaginária. Então, a partir daqui, se conseguiu solução para vários outros tipos de problemas. Então, com isso, a gente tem uma notação, né, que é o número I, esse número I, a partir de agora, é o resultado da raiz de um número negativo, e, portanto, a gente pode dizer que I ao quadrado é igual a menos 1. Lógico, né? Isso aqui, se isso é igual a isso, é porque quando eu faço I ao quadrado, o resultado é menos 1. Então, a partir de agora, a gente sabe que raiz de um número negativo não é mais impossível de se resolver. A gente consegue resolver, não dentro dos números reais. Dos números reais continua não existindo, mas dentro de um outro conjunto de números, que agora a gente vai chamar de números complexos, ok? Daqui a pouco a gente vai ver como é que responde isso aqui. Então, voltando ao exemplo, né? A gente teve lá que x é igual, x ao quadrado é igual a menos 9, então x é igual a raiz de menos 9. E aí a gente parava. Só que agora a gente não vai parar mais. A gente vai utilizar essa informação aqui, ó. Raiz de menos 1 é igual a I. Só que aqui não é menos 1, aqui é menos 9. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer isso aqui, ó. X é igual. Menos 9 é a mesma coisa que 9 vezes menos 1, não é verdade? Então, menos 9 é equivalente a 9 vezes menos 1. Então, isso é igual a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 9 a gente sabe que é mais ou menos 3, né, dentro da equação, e raiz de menos 1 vai ser igual a I. Então, eu tenho que x uma linha é menos 3i, e x duas linhas é mais 3i. Basicamente, a gente vai precisar fazer isso aqui sempre? Não. Basicamente, a gente faz o seguinte, ó, se é negativo aqui, se a minha raiz está negativa, eu vou fazer a raiz, isso aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui tudo, a gente só faz isso. Ou bagunça. Opa, apaguei demais, peraí. Raiz. Então, aqui a gente vai ter, ó. Deixa eu só organizar minha bagunça aqui, gente. Pronto. Ao invés de fazer isso aqui tudo, daqui a gente já pode fazer o seguinte, ó. Como é raiz, a gente sabe que sempre é mais ou menos, né? Dentro de uma equação. Porque 3 positivo dá 9, 3 ao quadrado dá 9, e menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, a raiz de 9 é sempre mais ou menos 3, tá? Se x é igual a raiz de 9, esse x vai ser mais ou menos 3, porque os dois valores satisfazem essa condição, que é
a raiz quadrada de 9. Então, como eu sei que a raiz de 9 é 3, vai ser mais ou menos 3. A única diferença é, como aqui está negativo, eu acrescento o i. Então, mais 3i e menos 3i. Portanto, a gente não precisa fazer essa parte toda de baixo. Basta a gente fazer como aqui em cima. X ao quadrado é menos 9, x é raiz de menos 9, então eu faço a raiz de 9, que é o próprio 3, e como ele está negativo, aparece a unidade imaginária, certo? Então, agora a gente não vai mais parar uma equação de segundo grau quando o delta deu um resultado negativo. A gente vai conseguir extrair essa raiz quadrada, certo? Bom, então eu vou trazer aqui para vocês a definição bonitinha do que é um número complexo. Um número complexo é todo número da seguinte forma: Z é igual a A mais BI. Então, por exemplo, eu posso pegar um Z igual a 5 mais 3i. Isso é um número complexo. Ele é composto por uma parte chamada de real e uma parte chamada de imaginária. Esse caso aqui, observem que a gente tem apenas a parte imaginária, ele não tem a parte real, ele só tem a parte do i, certo? A gente vai ver depois como é que chama isso. Mas esse daqui só tem a parte do i. Só que o número complexo, a forma complexa dele, ele sempre vai ter, ele vai apresentar, sempre não, ele pode apresentar uma parte real, que no caso aqui do meu exemplo é o 5, e uma parte imaginária, que eu vou chamar de BI, que nesse caso meu aqui é o 3, tá? Então, o real desse meu número aqui vai ser o 5, e o imaginário desse meu número aqui vai ser o 3, certo? A gente pode representar assim, e a gente pode representar ele também da seguinte forma, ó, eu coloco somente, isso aqui, na verdade, essa aqui é a forma algébrica, é quando a gente coloca assim, escrita dessa forma, e quando eu coloco na forma de ponto, isso aqui é chamada forma geométrica. Então, eu posso colocar dessa forma aqui, sendo que o primeiro sempre é a parte real e o segundo sempre vai ser a parte imaginária. Então, de maneira fácil, tá? O número complexo sempre ele é da forma A mais BI, certo? Onde A, que é o númerozinho que não tem o I, é chamado de parte real, e o B, que é a parte que tem o I, é chamada de parte imaginária de Z. Posso representar na forma algébrica, que é essa, ou posso representar na forma geométrica, que é como se fosse um par ordenado do plano cartesiano. Então, onde o primeiro sempre é o real e o segundo sempre representa a parte imaginária. Então, se um número complexo possui a unidade imaginária, né, que é o izinho, ele é chamado de imaginário. Deve-se observar também que se b é igual a 0, então temos que z é um número real. Então, olha só, o que quer dizer isso? Lembra sempre que ele é da forma A mais BI. Então, vamos supor que eu tenha, vou pegar aqui um Z1. Um Z1 que é 3 mais 5i. Então, ele tem parte real e ele tem parte imaginária. Se eu pegar agora um Z2 igual a somente 5i, ele é chamado de número imaginário. É um número complexo chamado de imaginário. Por quê? Porque ele não tem a parte real, ele tem apenas a parte imaginária. Da mesma forma, se ele tiver apenas a parte real e não tem a imaginária, ele é chamado de número real, certo? Então, aqui eu coloquei vários exemplos. Ó. Em Z igual a 2 mais 3i, eu tenho parte real é o 2 e a parte imaginária é o 3, certo? Então, real e imaginário. Quem tem o i é imaginário. 2 menos 3i, parte real vai ser o 2, parte imaginária, menos 3, porque aqui está negativo, então, menos 3. Z igual a 3, foi até o exemplo que eu trouxe para vocês, ó.
Então, o real é 3 e a parte imaginária, que é o pedacinho do i, não existe aqui. Então, z é apenas um número real, não tem a parte imaginária, ele é real. Já em z igual a menos 2i, a parte real é zero, não tem a parte pura do i, né? E o imaginário é menos 2, que é a parte que aparece com o i. Nesse caso, ele é chamado de número imaginário puro, certo? Então, o número complexo, ele pode ser chamado de real, que é quando ele tem somente a parte real, que é o conjunto real que a gente já conhece, e ele pode ser chamado também de imaginário puro, que é quando ele não tem a parte real, tem só o pedacinho do i, que foi o caso do nosso primeiro exemplo, tá? Isso aqui ele é chamado de número imaginário puro, porque ele não apresenta a parte real. E ele pode vir da forma completa, que é quando tem tanto a quanto o b. Bom, então vamos ver aqui mais uns exemplos, ó. Resolva a equação x ao quadrado igual a 16, x ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, x ao quadrado também é incompleto. Quem quiser fazer delta e bhaskara aqui, pode, mas dá muito mais trabalho, né? Então, x ao quadrado é igual a menos 16, x vai ser igual a raiz de menos 16. Em outros tempos, a gente pararia e aí ia falar, não existe raiz real. Continua não existindo raiz real, só que agora a gente já conhece os números complexos. Então, inclusive aqui, ó, é em C, é dentro dos números complexos, tá? Então, vou continuar. Como é raiz quadrada, né, mais ou menos, raiz de 16, 4. Como é negativo, como aqui é negativo, é só eu acrescentar o i. Então, a resolução dessa equação será mais 4i e menos 4i. Então, é bem simples, gente, ó. Lembrando que se tiver raiz de 16, 4. Não vou botar i aqui. Nesse caso, eu não coloco i, porque aqui tá positivo. Agora, se eu tiver raiz de menos 16, aí vai ser 4i, ok? Então, não esqueçam. A única diferença é, quando tiver negativo aqui, vai aparecer essa unidade imaginária na resposta de vocês, certo? Então, 4i e menos 4i. Vamos ver agora uma completinha, tá? Dada a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero, determine suas raízes. Aqui a gente vai fazer ela completinha, ó. A, B e C. A é 1, B é menos 4 e C é 5, tá? Vamos recapitular aqui, fórmula de Bhaskara, delta e Bhaskara, tá? Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Jeito de responder é exatamente o mesmo que a gente fazia até então. Então, vamos lá. Delta vai ser igual. O valor do b, que está aqui, ó, menos 4, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, temos aqui que delta é igual a menos 4. Aí vocês adoravam quando esse delta dava negativo, né? Porque aí parava, não continuava. A partir de agora a gente continua. Então, se delta deu negativo, a gente continua o cálculo aqui, usando agora a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a raiz de menos 4 vai ser 2i, né? Valor positivo e valor negativo, 2i, já que eu tenho um menos no 4. Então, continuando agora usando Bhaskara, a gente vai ter menos 4, o valor de B, mais ou menos a raiz de delta, que foi menos 4, sobre 2 vezes 1. Então, x vai ser menos 4, 4, mais ou menos raiz de menos 4. Aí a gente vai recapitular isso aqui, ó. Raiz de menos 4, tá? Não vou esquecer que vou tirar
2, que é a raiz de 4 normal, e como tem esse menos daqui, vai aparecer a unidade imaginária, certo? Então, não esqueça, a única diferença é essa. Então, raiz de menos 4, 2i sobre 2. E aqui a gente separa. X, uma linha é 4, mais 2i sobre 2. X, duas linhas, 4, menos 2i sobre 2. E aqui a gente faz uma divisão. Eu não posso dividir tudo, né? Se eu consigo dividir os dois termos daqui de cima por 2, a gente divide. Se não, a gente pararia aqui do jeito que tá. Só que aqui eu consigo, ó. 4 dividido para 2 é 2. 2i dividido para 2 é 1i. Então, 2 mais i. Também é a mesma coisa, só dividir 4 por 2 e 2 por 2. Então, 4 por 2, 2, menos 2 por 2, 1i. E aí, esse 1, a gente escolhe se coloca ou não. Então, aqui eu não botei e aqui eu botei. Só para quem não entendeu porque ficou só i cá em cima, é porque é 1i. E esse 1 aqui a gente não precisa colocar, certo? Então, solução da equação vai ser 2 mais i e 2 menos i. Então, bem parecido com o que a gente já viu, não tem muita novidade aqui. A única coisa é que, agora, quando eu tenho negativo, eu vou tirar a raiz normal, só que vai aparecer a unidade imaginária, certo, pessoal? Então, isso é o que a gente chama de números complexos. É um número onde tem uma parte real e uma parte imaginária. Deixo para vocês aqui a atividadezinha moleza, somente 4 questõezinhas, 4 letras, na verdade, né? Uma questão só. Resolver dentro dos números complexos, ou seja, quando o delta D negativo continua e aparece a unidade imaginária, certo? E resolve as equações, encontrar as raízes, certinho? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.